vamos para a entrevista, né? A primeira entrevista é o superintendente da Federação das Indústrias do Estado do Amapá. Solta a vinheta aí. Agora no estúdio, ao vivo, uma conversa esclarecedora com o nosso convidado. Alô, alô, meu caro Bruno Sei, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Kleber Barbosa, bom dia, Lilian Azevedo, né? Até peço desculpa que a tecnologia não é muito meu forte, mas vamos tentar aqui fazer o melhor possível, entendeu? Que isso, deu tudo certo, viu? Prazer pra gente ter você mais uma vez aqui. Você falou com a gente logo que assumiu essa missão, não é? Aí, depois disso teve um fato novo, que foi o presidente da CNI visitou Macapá e a gente conseguiu estar lá naquela reunião. Ele reuniu no Sebrae. A ideia era inicialmente reativar os sindicatos, né? Todo mundo sabe, o sistema da FIAP, sistema S, passou por uma intervenção e alguns sindicatos que estavam com questões na justiça foram, de alguma forma, afastados, né, da federação, e os que sobraram aí, a ideia é que a CNI botar para funcionar. E há quantas anos esse processo, Bruno? Olha, a federação, ela está, digamos assim, reestruturando, né? Você veja, o comércio aqui já é bem estruturado. A indústria do Amapá ainda está engatinhando. Digamos, nós estamos aí ainda se reestruturando. Possivelmente esse mês ainda a gente ainda possa ter decisões judiciais para que a gente possa, de direito, de fato, desenvolver a federação. Infelizmente, ainda precisamos usar essa expressão de decisão judicial, né? E o normal, o melhor, o certo seria a gente desenvolver o nosso trabalho e, logicamente, não desmerecendo os advogados envolvidos, mas a gente precisa de mais indústria e menos advogado. Agora, se o advogado existe, porque existe alguma coisa para se corrigir, para se reestruturar, para acertar judicialmente. É o que está ocorrendo. Ok, a gente segue acompanhando tudo isso e eu falava aqui na apresentação que eu fiz na sua apresentação lá no início do programa, na escalada, que você se notabilizou também nos últimos anos por ser um consultor do setor de mineração. E essa semana a gente repercutiu, inclusive, na nossa página, no blog do Kleber Barbosa, que é o kleberbarbosa.net. Esse conteúdo está lá também. Sobre o primeiro embarque feito pela Cadence. A Cadence é uma empresa que se habilitou, né, naquele processo de recuperação judicial da Zamin. Ela se habilitou e teve a chancela da justiça para tocar o chamado Sistema Amapá, que eles agora estão chamando de Projeto Amapá, que foi aí uma herança da MMX, depois Anglo América, Zamin, e agora a Cadence começa a embarcar o minério que está estocado, para ter aí, digamos, fluxo de caixa. E como que você, com toda essa sua experiência, o que a gente pode ter de expectativa com relação a essa possibilidade real de retomar esse setor, hein, Bruno? Olha, antes de qualquer coisa, Cléber Barbosa, nós precisamos citar aí a nossa pandemia, né, que infelizmente perdemos diversos colegas, amigos, pais, diversos familiares aí nas suas casas hoje, enlutadas, e ela também gerou uma necessidade de interpretar, de procurar a economia, certo? Junto a isto, a gente precisa dizer que o dólar está quase 6 aí, né? E o minério de ferro está em alta. Então, essa equação, momento de pandemia, necessidade econômica, é um fato que a gente não deveria contestar muito, deveria sim agradecer e, de alguma forma, tentar
entender, mas para que a gente entenda o presente, nós precisamos retroceder um pouco para o passado, né? Eu acho que antes de qualquer coisa, nós deveríamos pensar por que nós chegamos a uma recuperação judicial, certo? Quando a gente fala o Amapá eminentemente minerário, nós temos o exemplo de 1950. Eu acho que nem você, nem essa jovem que está aí, tinha nascido ainda, né? E nem eu também. Mas, se a gente for analisar o começo do Amapá eminentemente minerário, falarmos da ICOME, a ICOME foi um marco brasileiro e um marco mundial. Exemplo de 100% saneamento básico, educação, saúde, entre outras coisas. Nós deveríamos ter acompanhado esse desenvolvimento minerário e não ocorreu. Se criou uma lacuna muito grande entre a antiga ICOME e a chegada da MMX, né? A MMX chegou e multiplicou. A Ângulo chegou, plante que a Ângulo garante. Aí chegamos na nossa Zamin, e agora foi o fim, né? E naquela época da chegada da Zamin, todo mundo conhecia a Zamapá, o estado do Amapá abraçou a Zamin, colocou a Zamin no colo como sendo um filho belíssimo, prodigioso, e daí as consequências. Temos diversas ações trabalhistas, temos aí diversas ações que nós não podemos esquecer, que é caminho estrada de ferro, acho que a gente pode falar, porque de vez em quando sai pela imprensa tudo isso, e chegamos na necessidade de uma recuperação judicial. A recuperação judicial, ela impõe que, temporariamente, a empresa, certo, dentro de uma interpretação econômica, uma análise contábil, a empresa precisa de um interstício para que ela se recupere. Isso aí já está aí desde 2014, 2013, acompanhada aí por diversas ações trabalhistas, ações também de terceirizadas que não recebeu tributos estaduais, federais e municipais. Chegamos agora nesse momento de embarque. Então, esse momento ele é mais consequência do preço do minério de ferro e do valor do dólar do que uma necessidade de resolver a situação. O mundo, a China, a Índia, a Ásia em geral, precisa de commodities de alimento e de mineração. E nós temos aqui parado, certo, uma verdadeira volume de dinheiro aí que precisa ser embarcado. Eu, particularmente, acredito muito, certo, em todos os advogados envolvidos nessas ações trabalhistas, ações com as terceirizadas. Eu acho que as pessoas envolvidas hoje, elas precisam ter a consciência que mais de 1.500 amapaenses foram prejudicados com isso tudo e que hoje, esses 1.500 amapaenses, de alguma forma, têm a esperança. Ainda mais nesse momento de pandemia, que duas palavras são importantíssimas, Kleber Barbosa: saúde e esperança. Então, mais do que nunca, nós precisamos que isso dê certo. Mais do que nunca, nós precisamos que o meio minerário se reestruture e volte. Essas ações estão sendo acompanhadas pela Justiça, elas precisam que a Justiça cobre, porque com a penalidade financeira que todos nós passamos, inclusive eu, fui cobrado judicialmente pela Justiça pelas minhas dívidas, entendeu? E por que não a Zamin não é cobrada? Por que não essas empresas que estão envolvidas nesse transporte, elas não precisam ser acompanhadas criteriosamente? E a gente precisa que esse primeiro navio que saia tenha resultado positivo, para que a gente gradativamente, primeiro, consiga ressarcir todas as penalidades financeiras que essas pessoas tiveram, ressarcir as terceirizadas, ressarcir o estado do Amapá, que, para mim, é o maior culpado desse imbróglio todinho, e que a gente aproveite esse momento também, esse momento de preço de dólar alto e de cotação de minério alto. E nós temos no estado mineradoras muito boas aqui, entendeu? E que a gente, nesse intuito de fazer esse embate dando certo, a gente retorne com a credibilidade minerária. Credibilidade essa
Kleber, que anda em baixa no Brasil, no mundo minerário. E o mundo minerário ele é piramidal. Quanto mais sobe, menos pessoas envolvidas, né? Então, hoje, o mundo minerário enxerga o Amapá um pouco de desconfiança. Parece conversa de sogra e genro bêbado, entendeu? Todo mundo olha a gente assim com uma desconfiança, com uma dúvida que não existe agora, criada no próprio Amapá, pelos constantes embrólios que o mundo minerário passa no nosso eminente Amapá minerário. Deixa eu colocar a Lilian aí. Lilian, tem muitas interações, tem comentários, tem perguntas aí na nossa live. Eu queria que você fosse aos poucos aí, repassando para o nosso entrevistado, o Bruno Sey. Claro. Estou tentando acompanhar aqui que eu estou usando. As últimas aí, tem o advogado o Morales, tem o promotor Paulo Veiga. Tá vendo aí? Só aí pelo pesado, Facebook. hein? Deixa eu bater logo uma aqui. Cadê, meu Deus, aqui o Paulo da Veiga. Essa da sogra e genro bêbado foi boa, tá dizendo. O Bruno tem isso também, né? Usa até de poesia aí. Gostei como você cunhou a expressão aí das mineradoras que passaram por aí, tudo em verso e prosa aí, foi bem legal. O Raul Morales, ele disse o seguinte: a falta de gestão e fiscalização do Estado terminou, né, dos governos, né, ele botou no plural, terminou travando essa anomia no setor, diz o Raul Morales, que é advogado. Bruno. O doutor Raul, logicamente, é um advogado muito proeminente, conhecedor de todo esse imbróglio, tem clientes também nesse sistema de recuperação, e eu converso muito com ele sempre me impõe perguntas e situações em que a gente vai mexendo, e você pega assim e percebe que a solução começa no envolvimento um pouco da classe política nessa situação toda, que leva, certo, infelizmente, nesse imbróglio todo. Porque se a Zamin entrou no Amapá, que é o começo, o Amapá permitiu. Se um ladrão entra na sua casa e você abre a porta para ele, o culpado é você. O Amapá abriu a porta por uma pessoa chamada Zamapá, que nós já conhecíamos. Essa pessoa disse assim mesmo: olha, Amapá, eu tenho um irmão bonitinho aqui chamado Zamin. Aí tu olha que é para esse irmão, ele está meio bêbado. E tu deixa ele entrar lá na tua casa. Está aí o irmão bonitinho em recuperação judicial. Nós pedimos em orações que tudo dê certo. E, inclusive, até peço para que troque, em vez do nosso santo protetor São José, seja Nossa Senhora Desatadora de Nó. Talvez ajude mais o Estado, entendeu? Ok, tem mais comentários aí, Liliane? Tem. O Raul Morales mandou aqui pra gente: a falta de gestão e fiscalização... Essa eu bati já. Ah, você bateu? Então... Deixa eu ver aqui quem mais. A Val Rodrigues. Assistido direto de Brasília, assistido daqui das Montanhas Mineiras, direto de Divinésia. Abração para todos os do programa e todos seus ouvintes. Abraço ao Bruno Sey, como sempre, inteligente e esclarecedor, o Paulo da Veiga. Um internauta, Bruno, fez um registro do último embarque de minério de ferro da Zamin antes do acidente. É um vídeo que foi feito com celular, ele não tem muita qualidade, mas se for possível a gente vai rodar isso. É agora. Eita coisa. Vem. Eita. Então, é muito representativo a gente ver profissionais como você observarem esse embarque, né, de minério. O navio saiu, o presidente da Cadence, que é o nome dele aqui, ó, é o Andrew Suckling. Ele diz o seguinte:
após a conclusão do primeiro embarque. Esse embarque inaugural traz o Amapá de volta à vida. E ele disse, abre aspas, com o tempo, esperamos que a mina e a infraestrutura desempenhem um papel fundamental para ajudar a regenerar a economia regional com todos os benefícios de emprego, saúde e educação que trarão a essa parte do Brasil, fecha aspas, disse aí o presidente mundial da Cadence. É porque eles se habilitaram a retomar o projeto e já estão anunciando aí, foram para a mesa do Estado dizer que poderiam botar os trens para funcionar, enfim. Eu tinha separado algumas imagens de figuras, assim, personalidades na história da mineração. Você fez um relato histórico aí. Acho que o primeiro grande nome, né, da mineração que passou por aqui, colocou o Amapá literalmente no mapa mundi, no mapa dos negócios, foi Augusto Trajano de Azevedo Antunes. E o tempo mostrou que ele era um cara diferenciado, né, Bruno? Era um cara acima da média, um cara com visão macro, porque ele implementou projetos de responsabilidade social quando isso nem existia naqueles ISO da vida, não é? Isso, com certeza. O doutor Antunes, Amapá deveria prestar mais homenagens a esse senhor. Logicamente, eu não tive oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas as suas obras, elas são impactantes no estado do Amapá. A obra da ICOME, ela 100% educação, 100% saneamento básico e 100% saúde. Tudo que se procura hoje em dia, inclusive a aplicabilidade da cloroquina, na época já se dominava. A gente fala em 1960, você tinha um acompanhamento psicológico dos seus filhos, você tinha saúde, você tinha acompanhamento. Quando as senhoras ficavam grávidas, fazia o tal do pré-natal. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha computador, era na caneta mesmo, né? E colocou o Amapá no mundo e colocou o Amapá na importância econômica do Brasil. Eu me esqueço o nome do ministro, quando queria fechar a balança comercial do Brasil, mandava um fax aí para saber como é que estava o embarque da ICOME. E doutor Antunes merece, sim, uma homenagem maior. Além do que, ele deixou uma camada, essa jovem, a Lilian aí, não é da época dela, nem da sua época, nem da minha, mas nós temos aqui, certo, os filhos da ICOME. Essas pessoas, com orgulho, elas sabem e elas entendem, elas compreendem o que é você ter uma empresa com capacidade técnica e social. Logicamente, naquele momento em que o Amapá era território federal, mas foi marcante. Precisamos, sim, respeitar e homenagear melhor o doutor Antunes. Olha, obrigado por me colocar aí no jovem igual a Lilian, mas eu tenho já 51, vou fazer 52, e sou filho da Serra do Navio, então eu nasci naquele ambiente, aquela vila modelo, né, que a gente tinha em plena floresta amazônica. Aí depois nós tivemos Daniel Ludwig, um bilionário americano que implementou um projeto, não foi necessariamente de mineração no começo, né? Ali como é que a gente chama? Silvicultura com eucalipto? Era caulim. Ele começou com caulim primeiro, né? E depois começou com a celulose. Mas também um grande homem, um grande líder, um homem de uma expressão gigante. Essas duas pessoas, logicamente, ele tinha uma parte no Pará e uma parte no Amapá também, né? E, de novo, criou também pessoas, criou uma localidade, criou uma estrutura dentro da época, a floresta amazônica, né? Que a população não era tão grande quanto é hoje, nós não tínhamos as necessidades políticas que nós temos hoje, mas esses dois homens marcaram a região e, infelizmente, não tiveram continuidade. Se esses dois empreendimentos tivessem continuidade, seguindo as doutrinas de humanização dos processos, controle ambiental que já existia na época, né? E geração de emprego e renda, que é o que nós mais precisamos hoje.
Lilian, tem pergunta? Não tem pergunta, mas tem elogio aqui. O Antônio Feijão tá mandando parabéns, Bruno C., pelo conhecimento e clareza sobre os temas da cloroquina e mineração. O doutor Feijão é uma sumidade, né? Ele conhece muito desse setor. Eu, modestamente, sou um pequeno aprendiz do doutor Feijão. Ensina muito, um homem que tem, além de tudo, conhecimento jurídico também, né? E ele domina tanto a área minerária como a área de garimpo, que apesar de ser mineração, precisa de uma outra interpretação também. Mas eu fico lisonjeado, doutor Feijão. Bom, e agora a gente teve, quando a figura de Antunes, né, ele sai de cena, né, ele primeiro se aposenta, né, sai de cena, aí bota os netos, né, para tocar as empresas, e depois os netos saem do setor da mineração, e os ex-executivos do Antunes, inclusive, lançam um filme biográfico. Meus pais mantêm um mini museu do manganês lá na Serra do Navio, que é um ponto, inclusive, onde tem o DVD, está lá o filme biográfico do Antunes, está lá no mini museu para ser revendido. Mas eles vendem por simbolicamente R$1 a Icome para um novo grupo. Jorge Augusto assume a empresa, mas de lá para cá foram inúmeras tentativas de tentar fazer a coisa acontecer, a coisa rodar. Depois disso, houve um acordo judicial em 2013, o novo grupo assumiu, mas a coisa nunca decolou. O que você imagina que pode acontecer, Bruno? Olha, a gente sempre procura fazer algumas analogias assim para quebrar um pouco o clima, que esse é um assunto muito delicado. Se você tem uma filha muito bonita, como é o Amapá é um estado bonito, um estado que eu amo. Eu não nasci aqui, mas escolhi para amar o Amapá. Quando você deixa essa filha conversar com um genro, tu dá uma olhada pro caboclo, o caboclo tá sempre bêbado, sujo e tal, tu fica meio desconfiado, né? Então você precisa ter um zelo. O amapaense precisa não só amar o Amapá, mas defender o Amapá. Quando nós saímos dessa situação, tendo entendimento que mineração tem começo, meio e fim. A mineração é o único segmento que você sabe quando termina. Quando a Icome percebeu, certo, que estava no término do seu direito minerário, ela repassou para o Estado. O Estado do Amapá não teve a capacidade técnica de entender e interpretar o que ela tinha na mão. O momento da Icome, por uma questão da Guerra Fria, era importante no mundo, certo? E o Amapá, nós, amapaense, eu me coloco, eu não estava aqui, mas hoje sou amapaense, não adianta a gente querer falar do presente sem falar do passado. Nós pegamos toda essa riqueza e colocamos nesse imbróglio aí jurídico, separando bem o manganês do ferro, né? São duas coisas distintas. Essa situação que nós estamos falando aqui é do ferro, mas o manganês está no mesmo imbróglio. E o mundo todo hoje, com o desenvolvimento da Ásia, dos tigres asiáticos, com o aumento do preço do dólar e com o aumento do valor do minério, mais do que nunca o Amapá precisaria exportar todas essas riquezas que nós temos aí, produzidas e paradas. Agora, de novo, nós precisamos assumir nossa culpa, Kleber. É culpa da estrutura do Amapá mesmo, que não entende. O próprio amapaense que diz que o Amapá é eminentemente minerário, transforma no Amapá eminentemente problemático. Essa é a diferença que nós precisamos ter. Conhecimento, entendimento e clareza no que a gente fala em relação a essas situações. E não existe. Aí gera esses problemas todos. Bom, outra coisa, pelo que você tem de informação, você tem de conhecimento, esses estoques de minério de ferro que a Cadence começou a embarcar, tem demanda ali para fazer quantos embarques? O que isso, com valor, né, a valorização que você falou aí, do minério de ferro, voltou a ter uma cotação boa no mercado, isso a gente está falando de que valor
e se isso vai ser empregado também, né, imagino, no processo de recuperação judicial da Zamin e pagamento de seus credores. Primeiro, o que a gente espera, né, que esse recurso seja direcionado para essas pessoas que foram penalizadas, né? A quantidade de minério que nós temos aqui tranquilamente paga todo mundo, certo? Nós temos uma quantidade de minério aqui e uma quantidade de minério em Pedra Branca. O melhor teor está em Pedra Branca. Por isso que se fala tanto em querer recuperar a ferrovia. Esse minério que está aqui, se ele for exportado dentro da normalidade do mercado, todo mundo será beneficiado de alguma forma. Tem algumas pessoas que têm um entendimento contrário, mas nada no mundo que a gente consiga hoje é 100% de aceitação, certo? Porque todas as ações trabalhistas e as ações das terceirizadas, ela tem juros, atrasos e tal, então tudo isso vai ser uma negociação. Mas o que é importante, se nós, os nossos órgãos controladores, a nossa classe política, tenha a consciência de acompanhar para e passo toda essa movimentação, vai ser importante para o estado do Amapá. E nós temos outras mineradoras aqui que estão exportando e que está funcionando muito bem, entendeu? Então, não tem como não ser uma coisa positiva. Não pode agradar a todos, mas com certeza, nesse momento em que o Estado e o Brasil atravessam, a gente precisa ter apenas o controle. De novo, os órgãos controladores estaduais, municipais e federais e a classe política que não interfira e sim ajude para que tudo ocorra do melhor modo possível e que seja literalmente beneficiados as pessoas que merecem ter o benefício do retorno financeiro dessa situação. Ô Bruno, na semana passada, eu e a Lília conversamos aqui com os dois documentaristas, né, que fizeram o registro. A série está lá no canal deles no YouTube, que é o Cianorte Filmes. Eles foram a pé de Santana até Serra do Navio pela linha do trem. E eles editaram um documentário chamado Trilhos Sem Trem. Você entrou aqui na nossa live, você deixou comentário na semana passada de que tem um outro desdobramento que é o lado jurídico, né? Os aspectos jurídicos dessa questão da ferrovia, não é? Isso, porque para que a gente tenha um entendimento, a mina é um direito minerário a subsolo, certo? É uma interpretação federal. O porto é uma interpretação federal também, que é a ANTAC, certo? Agora, a ferrovia era uma concessão estadual. A ferrovia era do estado do Amapá. A ferrovia tinha aí uma fiança bancária, caso a empresa não tivesse capacidade técnica, certo? E essa fiança bancária foi firmada no começo, lá em 2005, 2004, não me lembro bem, no primeiro contrato de concessão na época da MMX do Ike Batista, certo? Então, de lá para cá, sempre ocorreu esse valor. Esse valor foi sacado, certo? Legalmente, para ser utilizado na manutenção da ferrovia. Não existe manutenção, né? Então, quando ele fala, esses dois jovens, que eu ainda não tive a satisfação de conhecê-los, eles fazem um levantamento fantástico, levantamento real, histórico, certo? Um pouco romântico, mas nós precisamos sim ter o entendimento do que ocorreu na ferrovia. Nós precisamos dizer a nossa culpa. A ferrovia está nesse problema, a ferrovia é uma concessão estadual. Se não ocorreu manutenção dela, foi uma falta de zelo, certo? Do Estado em ter, primeiro, controle. Se roubou trilho, uma vara de trilho lá daquela, não é uma moto 125 que carrega, não. É uma estrutura grande que se carrega. Precisa ter caminhão, precisa ter carro MUG, precisa ter uma série de coisas. Como aquilo foi saqueado, delapidado, furtado, sem ninguém ver, sem ninguém autorizar. Então, tudo isso eu queria também que existisse, em vez da trilhos, como é que é o nome
Ele fez trilhos. Trilhos sem trem. Aí a gente poderia colocar: cadê a ferrovia do Amapá? Seria uma nova série também para a gente fazer, porque todo mundo é penalizado, todos os ex-funcionários e as empresas que trabalharam, e as pessoas que de alguma forma liberaram isso precisam sim. Eu não estou sendo revanchista, não. Eu estou querendo que retorne para o estado do Amapá a credibilidade que nós não temos. E para ter credibilidade, nós precisamos de ferrovia. Se a ferrovia estivesse funcionando hoje, nós conseguiríamos trazer de Pedra Branca o minério de melhor teor que está lá. Agora, a gente fala em recuperar uma ferrovia, é um valor muito grande. A gente precisa ter um interstício, um espaço para amortizar os investimentos. E só aquele minério que está lá não vai amortizar. Nós precisaríamos fazer a mina voltar a funcionar, que aí são valores que você vai falando aí em centenas de milhares de reais que ninguém tem como investir hoje. Infelizmente, nós deixamos sucatear tudo isso. E até porque o Estado já tentou fazer um certame licitatório para arrendar, para entregar para alguém fazer a gestão dessa ferrovia. Foram algumas tentativas, acho que a primeira delas logo deu deserta, porque sem um projeto industrial, né, sem alguma coisa que viabilize essa operação, é isso que você está falando, o custo operacional é altíssimo, né, para manter a ferrovia, por exemplo, para manter um transporte de passageiros, né? Teria que ter o transporte de minério, né? De minério, sim, com certeza. A ferrovia, logicamente, a gente não pode esquecer nunca o lado do turismo, o lado histórico. Eu, na verdade, só andei na ferrovia até Pedra Branca 2 vezes, só, né? Eu tenho lá de passageiro, bem arrumado, tudo direitinho. É importante para o nosso turismo, mas é mais importante hoje para a nossa economia. E antes de tudo isso, nós precisamos ter uma palavra, Kleber Barbosa, que é muito difícil, chamado credibilidade. A área minerária, o Amapá, nós possuímos quantidade de minério, possuímos qualidade de minério e não possuímos logística. Esse tripé, quantidade, qualidade e logística, é o tripé que permeia todo o setor minerário. Então nós possuímos tudo isso, só não temos hoje a terceira perna, que é a logística. Então, para você trazer uma mineração de porte, como nós temos hoje, aqui no Amapá hoje, existem duas mineradoras bem instaladas, que é a Bidel, que mexe com ouro, que a logística é aérea, e temos a Unagen. A Unagen hoje, que é no Cupixi, a Unagen emprega 500 pessoas, salário em dia, plano de saúde, tudo certinho, ou seja, é uma mineradora que tem seu custo de exportação alto, porque precisa usar a rodovia e não a ferrovia. E para recuperar a ferrovia, nós precisamos de pelo menos mais duas Unagen. E para hoje você trazer um investidor no estado do Amapá, como está ocorrendo na Unagen, a pessoa tem que ser corajosa mesmo, viu? Porque a nossa credibilidade é muito difícil. Pois é, a Unagen é uma outra pergunta que eu ia fazer para você. Esse projeto que está lá no Vila Nova, é minério de ferro também. Ela passou por uma mudança de controle acionário, a questão aí de menos de 6 meses, não é? A Unagen também foi prejudicada pela ferrovia. Ela usava a ferrovia também, né? E com a perda, a destruição da ferrovia, ela teve uma troca de controle acionário. A diretoria que assumiu hoje, eu conheço ele, não tenho por que não falar bem, não tenho por que não falar mal. Mas ele precisa ser, hoje, é o único setor que está gerando emprego, é o único setor que está gerando renda. Então, hoje, mais do que nunca, o Amapá está demonstrando, através da Unagen, que a área minerária é uma área importante. Nós temos o maior exemplo aqui hoje. A gente consegue, através da mineração, ter a percepção do que é ruim e do que é bom. Zamin, sim, agora foi o fim. A Unagen é a esperança. Então, nós precisamos deixar a Unagen trabalhar,
precisamos cobrar da Unagem todas as suas licenças e precisamos ter uma interpretação que a Unagem tem hoje a licença social. A licença social é quando a comunidade, de alguma forma, é beneficiada. Caçambeiros, pessoal que vende alimento, pessoal que vende Coca-Cola, pessoal que vende pneu, manutenção. Toda essa cadeia produtiva, ela está sendo utilizada, está sendo mantida nesse momento em que tudo aí se fala em desemprego, né? Se fala que nós temos duas pandemias, a pandemia de saúde e a pandemia financeira. Essa pandemia financeira nós estamos recebendo um apoio da Unagem e a pandemia de saúde a nossa classe médica aí está trabalhando do melhor modo possível para tentar resolver. Bacana, bacana. Bruno, a gente avançou um pouco com o tempo da sua entrevista aqui, mas a gente precisava dar uma passada aí. A versão que a gente coloca depois lá no nosso portal, a gente vai pedir para a nossa produção fazer os inserts aí das imagens que a gente queria, das figuras que a gente pedia que você comentasse. Então, logo mais à tarde, a gente disponibiliza isso lá na nossa página no YouTube, que é youtube.com/Kleber Barbosa. Da nossa parte, te agradecer pela lucidez, por dar essa pitada de bom humor aí, para tornar mais palatável um tema tão difícil, que a gente realmente fica aqui sem entender, né? Por que a gente dá esses azares aí? O Amapá dá uns azares, tem tanto potencial para ser explorado, mas a coisa não destravou ainda. E agora quis o destino que o mundo parasse nessa pandemia, e a curiosidade é que setores como a mineração não param na pandemia, né? Ao contrário, os insumos para a saúde vêm também da mineração. Então, queria te agradecer e colocar o programa aqui à disposição, sempre que precisar falar com a sociedade, conte com esse projeto de rádio aqui. Bem, com certeza. Primeiro, pedir a Deus e agradecer a Deus pelas pessoas que se curaram e pedir a Deus que eles, de alguma forma, possa acalmar o coração dessas famílias que sofrem tanto. Eu já perdi diversos amigos, como eu tenho certeza com vocês, e pedir também para a classe econômica, a classe produtiva do Amapá, vamos ter zelo pelo Amapá, vamos procurar ver o Amapá melhor, vamos procurar amar o Amapá de verdade e dar oportunidade para cada setor ser desenvolvido por pessoas que têm conhecimento. Na área minerária, nós não citamos aqui, tem duas pessoas fantásticas, o doutor Ortiz, que é o último superintendente da ICOME, um homem de uma cabeça fantástica, o doutor Manolo também, são duas grandes personalidades ainda filhos da ICOME. Então vamos ver se o Amapá cria novamente outros filhos de outras grandes empresas que nós estamos precisando aqui. O Amapá precisa receber todo o desenvolvimento de braços abertos, com olho de sogra e de um coração de quem tem 20 anos malhando numa academia aí com disposição de crescer e ficar forte. Sempre com o olho da sogra esperto, certo? Porque se nós deixarmos qualquer coisa errada ocorrer na nossa casa, o culpado somos nós. Vamos cuidar do Amapá. Muito obrigado, Kleber, muito obrigado, Filhinha, e o Bruno, que eu não consegui ver, mas é meu xará. Bruno Barbosa. Valeu. Grande abraço, Bruno C. Que é isso. Obrigado.